momento de inércia, ele está muito relacionado, sabe a quê? A gente utiliza muito quando a gente fala de flambagem. Porque o que é a flambagem? A flambagem é quando a gente comprime, né? A gente comprime normalmente, né, estruturas que estão na vertical e elas sofrem deformação em forma de curva. Isso denomina flambagem. E aí, quando você curva, significa o quê? Que a seção transversal que era paralela, né, ao solo, ela vai girar para poder acompanhar essa curva. Então, esse esforço, né, inércia é parado, né, é resistência, né? Então, de resistir a esse movimento, né, quando a seção transversal ela resiste a esse movimento de rotação, a gente chama de momento de inércia. É o esforço que ela está fazendo para quê? Para não girar. Momento é girar, inércia é ficar parado. Então, momento de inércia é a força que faz para que não haja a rotação. Rotação de quem? Da seção transversal. E aí você precisa verificar qual é a seção transversal, a partir de que eixo que você está olhando e aplicar determinadas fórmulas. A gente também tem, né, como o caso específico lá do centro de gravidade, centroide, baricentro, a gente tem algumas específicas, né, por exemplo, do retângulo, e aí eu estou colocando o retângulo assim numa posição em que eu estou analisando o eixo X, tá? Então seria uma rotação assim em relação ao eixo X. Então, quando eu olho para esse retângulo, essa rotação é uma rotação que estaria relacionada, por exemplo, a uma viga, tá? Porque se eu comprimo uma viga e ela vai fazer essa deformação em forma de curva, que aqui nesse caso é flexão, a seção transversal tem que girar para acompanhar essa deformação. Então, quando ela gira assim, ela está girando em relação ao eixo X. E notem que quando a base é menor, o momento de inércia, obviamente, vai ser muito maior. E é por isso que as vigas são feitas como? Com uma base menor e uma altura maior, que é para proporcionar um momento de inércia maior, para ela resistir mais e para que você consiga calculá-la de forma a reduzir a quantidade de material, ou seja, reduzir as dimensões e, consequentemente, a quantidade de material, tá? Então, os aqui apresentados para vocês são em relação ao eixo X. Se quiser fazer em relação ao eixo Y, também pode, não há problema algum, basta você seguir a mesma fórmula. Então, em relação ao eixo X, desde que passando, né, no centroide da figura. Então, a gente teria, para o retângulo, base vezes altura ao cubo dividido por 12, e aí, se eu virar ao contrário, vai ser a mesma coisa, tá? Se eu deito esse retângulo, a minha base passa a ser o lado maior e a altura passa a ser o lado menor, que não é comum, porque dificilmente alguém vai construir, por exemplo, uma viga que ela tenha, né, uma altura menor do que a sua largura. Quando você faz isso, a não ser que seja por estética, porque aí vai ficar mais bonita, né? Mas se for por resistência, você não vai fazer assim, porque o momento de inércia, nesse caso, ele vai ser muito menor, porque notem que a altura está elevado ao cubo. Então, quanto maior a altura, maior o momento de inércia. Quanto menor a altura, menor o momento de inércia. Então, quando você faz assim, você reduziu a altura e aumentou a base. Então, você diminuiu o momento de inércia. Então, tem que ter atenção sempre para isso, tá bom? Então, aqui a gente está baseando no centro, né, na coordenada dos eixos com o centro no centroide da figura e em cima do eixo X. Então, para o retângulo, BH3 sobre 12, e aí para o quadrado, o que muda? No quadrado, todas as dimensões são iguais. Então, se você substituir o L ali no B e substituir o L no H, vai me dar o quê? L a quarta dividido por 12. E no círculo, que a gente vai ter aí um πd4 sobre 64. Beleza. Esses são casos específicos, se fala para você calcular diretamente dessas figuras. Ah, mas e aí se eu tiver uma figura composta e se o eixo não estiver passando pelo centroide da figura, o que eu faço? Aí a gente vai usar uma outra argumentação. Se não estiver passando pelo eixo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar, sim, o momento de inércia, ele vai ser igual ao momento de inércia dessas fórmulas, como se estivesse passando pelo eixo X, acrescido de quê? Da distância em relação ao eixo X do eixo considerado, tá? Elevado ao quadrado, vezes a área da figura. Então, dessa forma que a gente vai fazer. Ah, e se for uma composição? Se for uma composição, a gente faz as 2, 3, 4, 5, seja quantas forem, e soma. E a gente soma, tá bom? Que é isso que a gente vai fazer no próximo exercício. Então, para a gente conseguir resolver, né, alguns exercícios lá do nosso conteúdo, para a gente conseguir se sair bem na nossa avaliação, né,
retorno à fala, né? É essencial que vocês assistam desde o primeiro até esse último webinar, né? Até essa última gravação, para que vocês tenham um material assim, com uma qualidade bastante legal, que a gente procurou fazer e mostrar os aspectos principais de modo a preparar vocês para essas avaliações, tá? Então, imagine aqui, calcule o momento de inércia da seção T em relação ao eixo X. Então, notem que o eixo X está lá na base da seção em T. Então, a seção em T provavelmente é uma seção em T, né? De uma viga. Então, pensa numa viga em T. Todo mundo aqui já viu uma viga com esse perfil em T. Se não viram a viga, vocês viram aí um suporte de prateleira, por exemplo, que ele é em T assim, então vocês já viram, e aí também é uma viga, nesse caso é uma viga em balanço, porque o suporte vem para frente, não tem apoio na frente, mas é uma seção em T que vai precisar de um momento de inércia para quê? Para não girar, para que ela não ceda, para que não haja flexão dessa viga. A seção dela é uma seção em T. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Eu olho, eu tenho fórmula para seção em T? Não, não tem fórmula para seção em T. Então, vou dividir olhando para ali. Para mim, eu acho que está muito simples, né? Vou fazer o quê? 2 retângulos. Eu tenho um retângulo na horizontal lá em cima, um retângulo na horizontal aqui no meio. Então, é isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Nossa primeira seção está ali, S1. Esse retângulo que está ali na vertical. Aí, vamos analisar para esse retângulo. Não, em um retângulo, como é que a gente calcula o momento de inércia? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, nesse retângulo, a minha base vale 2, a altura vale 14, e aí, substituindo os valores, eu vou ter um momento de inércia igual a 457,33 centímetros a quarta. Ok? Que mais que eu preciso? Lembra? A gente tem lá também a área, a gente vai precisar da área. Então, a área do retângulo é a base vezes a altura, a base vale 2, a altura vale 14, a área vale 28 centímetros a quarta. E preciso também de quê? Do x, do y, que é a distância do eixo que está sendo considerado, que é aquele x que está lá embaixo, e o eixo que eu utilizo para calcular o momento de inércia. Nesse caso, esse eixo está onde? Está exatamente no meio, está no centro lá. Então, se eu tenho 14 de altura, ele está a 7. Então, o meu y, nesse caso aqui, vai valer quanto? 7 centímetros. Vou fazer agora a mesma coisa para aquela outra seção lá em cima, que é a seção 2, tá? Perdão, desculpe. Então, primeiro, a gente vai calcular quanto é que vale o momento dessa seção, o momento de inércia dessa seção, em relação ao eixo X, porque a gente já tinha o momento de inércia da seção se o eixo estivesse passando no centro. Mas eu desloquei agora o eixo está passando onde? Está passando lá na parte inferior. Aí eu tenho que voltar para aquela fórmula anterior que me dá um deslocamento da seção em relação ao eixo no centro. Então, basta agora substituir. Ó. Eu já tenho o ix para o primeiro centro, que vale 457. Eu tenho meu y, que vale 7, tem minha área, que vale 28. Então, substituindo aqui na fórmula, ó, o novo momento de inércia, né, se fosse em relação ao centro, seria quanto? 457,33, tá? Mas, em relação a esse eixo deslocado aqui para baixo, efetuando as contas, eu vou achar quanto? 1829,33. Então, notem que precisa fazer mais esforço. Por que precisa fazer mais esforço? Porque agora está mais fácil de girar. Ó. Quando eu coloco aqui, ó, o giro é mais dificultado. Tá? Quando eu coloco aqui, o giro é mais fácil, porque olha o peso todo caindo. Ó. Então, o giro é mais fácil. Então, você tem que fazer um esforço maior para que não gire. E esse esforço maior, olha o quanto que aumentou. Ele quase que quintuplicou, né? Ele deve ter quadruplicado mais ou menos aí. Então, aumentou agora a partir do momento que eu desloquei o meu eixo. Agora, todo esse procedimento que eu fiz para essa figura 1, eu vou fazer para a figura 2. Então, minha figura 2 está lá em cima, o outro retângulo, minha área 2. Para calcular, né, o meu momento de inércia dessa figura, o que eu vou fazer? Base vezes altura ao cubo dividido por 12. E aí, notem, gente, o que vai acontecer agora? A base agora ela é maior e a altura é menor. Substituindo aqui, ó, olha quanto é que vai dar o meu momento de inércia. Ele era 457,33.
A gente tem agora uma seção que é igual à outra, só que uma estava em pé, usando um linguajar assim do senso comum, né? Uma estava em pé, a outra está deitada. Olha só que está deitada, ela não tem praticamente resistência alguma à rotação se comparada à outra, 9,33 comparada com a outra, que era 457. Vocês estão entendendo por que as vigas são feitas com altura maior do que a largura? É porque a altura maior do que a largura resiste mais, não vai deixar essa seção transversal girar. Se não deixar a seção transversal girar, não haverá a flexão da viga, não haverá a flexão dessa estrutura. Então, por isso que são confeccionados com mais altura e menos largura. Quando você vai fazer com mais largura e menos altura, aí você tem que ter um cuidado, porque ela pode flexionar, tá bom? E aí, substituindo, né, os outros valores, agora calculando a área, obviamente é a mesma, né? Porque a gente só inverteu a altura com a base, né? Agora a base é 14, a altura é 2, então a área é a mesma. E agora, calculando o novo momento de inércia. Né? A gente tendo ali o Y2 agora, a gente não pode esquecer do afastamento, então a gente tem aquela altura inicial de 14, mais a metade de 2 centímetros, então vai ser 14 mais 1 centímetro, que vai me dar 15 centímetros. Substituindo os valores na minha fórmula para calcular esse novo IX, e aí eu deveria ter colocado IX2, tá? Vocês me desculpem, saiu ali o IX1, o IXG1, o Y1 e S1, depois eu troco ali para vocês antes de postar um PDF para vocês lá no Ava, tá? Mas na verdade ali onde está um, leia S2, porque a gente está falando da área 2. Substituindo os valores, a gente encontra agora um valor de 6.309,33, ou seja, vocês estão vendo? Eu preciso fazer uma força muito maior. Eu preciso ter um momento de inércia muito maior para que a seção não gire. Por quê? Porque agora eu coloquei a altura menor em relação à base. Vocês estão vendo a desproporcionalidade, né? É aí um pouco mais de 3 vezes, tá bom? E aí, calculando agora desse conjunto em relação ao eixo X, o que eu faço? Eu vou somar as duas, tá? Ambas estão acima do eixo, então vou somar as duas. Se eu tivesse uma acima e outra abaixo, eu utilizaria uma convenção para cima positivo, que é o que normalmente a gente faz, para baixo negativo, faria uma menos a outra, tá? Mas como ambas estão acima, eu vou somar as duas. E aí, somando os dois valores, eu vou ter que o valor total do momento de inércia da seção T em relação ao eixo X apresentado, ele é de 8.138,66 centímetros a quarto. Tá?